Boa noite, hoje é o vídeo 135 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos. Eles são uma perspectiva da minha realidade, uma filosofia, são temas aleatórios de forma como eu enxergo o mundo, para deixar como um registro nesse um ano, para o meu eu do futuro depois fazer uma retrospectiva e ver o momento que você está vivendo, o tanto que você aprendeu, o tanto que você se aprofundou em alguns temas ou não. E a ideia tá buscando sempre se aperfeiçoar, melhorar e se aprofundar para entender um pouco mais da realidade de forma mais complexa, né? E o vídeo de ontem, nossa, deu tanto problema o vídeo de ontem. Fiz um. Vamos ver se tá funcionando agora. Tô até com receio para ver se tá gravando ou não, ou se não tá gravando a tela de trás, porque deu tantos erros ontem. Mas acredito que agora vai. E ontem eu falei sobre a ilusão do conhecimento e no sentido que foi falado ontem é quanto eu tô tendo um sentimento de que, apesar de eu achar que eu já sei determinado tema, eu estou tendo uma sabotagem no meu cérebro de que eu não necessariamente preciso estudar determinado tema específico por ficar falando mentalmente que eu já sei, né? E aí que tem a ideia da ilusão do conhecimento que eu abordei ontem, que eu gravei duas vezes e postei ainda errado e deu problema. Que como é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que sabemos de determinado assunto ou tema, mas que talvez a gente só sabe na superficialidade, né? E que talvez quando eu chegue na prova eu me fico meio com receio, eu acabo esquecendo ou mudo a ideia, porque talvez ela não foi acessada de forma mais profunda, né? Então a forma que eu estou fazendo para contornar esse sentimento de estar estudando essa parte e essa bagagem que eu já tenho por causa da outra certificação é mesmo assim continuar escrevendo e fazendo um resumo dos temas que eu já sei, entre aspas, né? Para que eu possa me aprofundar mais nesse tema, né? Então, o que eu estou percebendo que igual quando a gente vê um filme ou uma série pela primeira vez e a gente naquela intensidade de ter acesso a tanta informação, a gente não capta tantas coisas aos detalhes, né? E depois, quando a gente vê o mesmo filme pela uma segunda vez ou uma série, a gente começa a perceber certas nuances e alguns detalhes e a gente consegue ter uma absorção, né, de certa forma mais aprofundada, né, do filme e daquela série. Isso está acontecendo também, apesar de eu já saber, entre aspas, do tema e insistir em reescrever e estudar a fundo, eu estou tendo uma percepção mais a fundo com relação a esse tema, né? Porque estou tendo uma percepção de alguns assuntos de que na primeira vez que eu estudei para a primeira certificação, entre aspas, passou despercebido, né? Então é interessante isso, né? Como se dá esse processo, né? Do acesso à informação e como ele se constrói conhecimento e como talvez esse conhecimento passe com a prática e ao longo do tempo a se tornar uma sabedoria, né? E isso é uma forma de até mesmo entender o que seria essa distinção, né, entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Porque informação, o que se entende por informação é tudo aquilo que as pessoas têm acesso, ou algumas pessoas, eu entendo e compreendo que pelas pessoas não ter tanto privilégio, talvez não tenham acesso a algumas informações, mas informações se entende por tudo que é dado, né? Tudo que é tátil, né? Por exemplo, eu poderia falar que a folha é verde. Todo mundo, em qualquer lugar, já viu uma folha e vê e enxerga que ela é verde, né? A não ser que a pessoa é daltônica, claro, mas que o mundo externo, pela validação de outras pessoas, a coloque e explica para ela que aquela cor é verde. Então, por exemplo, até mesmo eu posso ser daltônico e estar enxergando azul, só que me foi ensinado que é verde, então eu falo que é verde uma representatividade para minha realidade que é azul. Acho que ficou confuso, mas eu acho que eu consegui explicar. Então, dessa forma, seria tudo que é palpável, objetivo e direto, seria o âmbito, o que seria informação, e que seria algo mais direto, né? E a informação
ela só é convertida em conhecimento de fato quando nós compreendemos as nuances e sabemos usar ela de forma prática ou entendemos ela de forma mais profunda em uma aplicação prática ou como ela se comporta, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, a folha é verde por causa da clorofila, vamos supor, né? Se eu que eu me lembre, eu acho que é isso, né? Faz tanto tempo que eu vi isso, mas a ideia é que depois de que você teve acesso a uma informação, você passa a ter mais uma informação e que dentro dessa informação há tantas conexões para se abstrair esse dado e você tem uma compreensão mais profunda numa camada inferior, né? Então, além de ver que ela é verde, você não está só vendo a expressão dela, você está entendendo o porquê dentro das entranhas, dentro dela, do porquê ela é verde, né? Então você sabe o porquê dela, né? Então, até mesmo quando eu estou estudando e vendo e compreendendo, um exemplo, a taxa Selic é 13,25, que a gente fala, todo mundo fala. Mas por que ela é 13,25? Qual que é o conhecimento aprofundado dela que traz mais informações e que faça eu compreender mais além disso? Qual que é a correlação e o significado que traz por trás disso, né? Então eu consigo levar essa informação e conectar ela com diferentes tipos de área para que eu possa entender internamente qual que é o reflexo disso na economia ou qual que é o reflexo disso para a sociedade como um todo e qual que é o impacto disso, né? Então isso já passa para o nível não só de só ter a informação, mas no nível do conhecimento, né? É você entender um pouco a fundo nas camadas internas, né? E no caso, depois com ao longo do tempo, né, que mais na prática é possível levar essa informação ou qualquer outro tipo de informação do mundo para o nível de sabedoria, né? Então esse seria talvez o nível mais alto da compreensão e de entender a realidade. O ideal é todas as nossas informações, aquilo que lhe compete, naquilo que você tem acesso, é buscar levar para o nível da sabedoria, né? Então, no caso, seria de certa forma colocar numa aplicação prática esse conhecimento em que gera algo positivo, impacto positivo, não só para si mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. Então, conhecendo, tendo essa informação, tendo conhecimento, o impacto que ela gera, qual que seria a sabedoria? É olhar diante dos cenários diferentes e das questões que tem e as possibilidades. Seria, no caso, tomar boas decisões financeiras para uma rentabilidade ou para como a pessoa poderia ganhar dinheiro. E no caso da folha verde, e que é por causa da clorofila, eu sei que talvez agora, se tiver algum biólogo vendo o vídeo, me corrija se eu estiver errado, porque faz muito tempo que eu não vejo essa matéria, eu não entendo ou compreendo. O nível da sabedoria é ter o discernimento e o conhecimento que, colocando em prática, você sabe que através desse processo em que ela faz fotossíntese, e a fotossíntese está ligada à respiração, então você vai tendo o quanto isso é importante para gerar o bem de forma positiva, não só para a folha, mas sim para nós, por exemplo, né? Acho que, não sei se eu consegui explicar, na minha cabeça está fazendo sentido, mas é uma forma interessante de ver, enxergar, entender a realidade e o mundo, que todas as informações dá para você fazer esses 3 passos, acessar a informação, entender e compreender no nível do conhecimento de como se poderia aplicar, né? No caso não aplicar, mas ver como que você poderia usar ela de forma prática, né? De forma mais interna da sua complexidade. E o nível de sabedoria é você utilizar dessa informação, desse conhecimento para gerar o bem, né? E não um bem pessoal, mas também um bem coletivo. Isso que é interessante, né? Lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, que é uma forma como eu estou utilizando também até mesmo para eu estudar e potencializar a minha absorção, minha retenção de estudo. Todas as informações que eu estou absorvendo diante dos meus estudos, eu estou transformando elas em conhecimento e eu vou buscar ao longo do tempo em transformar elas em sabedoria, né? Porque a sabedoria
gradualmente você vai convertendo isso em sabedoria, né? Isso vale para tudo na vida, até mesmo para as emoções, vale também para as interações, nossa, vale para tanta coisa. E é algo que, em nível de sabedoria, ela traz mais serenidade, traz mais paz, tranquilidade, que é indescritível, né? Vai ser legal. Serei um assessor filósofo, talvez. E é legal, né? E que é isso, né? Que essa ilusão do conhecimento, a forma que eu estou contornando ela, apesar de saber ou achar que eu sei, talvez eu só saiba um pouco na superficialidade, que eu conheço um pouco do tema, desses assuntos que eu estou estudando na certificação, que agora eles estão muito repetidos por questões de que eu já vi esse assunto na outra certificação. Ainda assim, estou buscando fazer resumo, entender e compreender de forma mais profunda esse assunto, e compreender de forma mais profunda de forma mais rápida levar para nível de conhecimento as informações e levar para nível de sabedoria o quanto antes, né? E o que é bom é que em nível de sabedoria você não se esquece. Talvez expliquei de forma meio confusa, meio rápida, não consegui expressar da forma que eu gostaria de expressar, porque também a forma como se dá esse processo, ela é de certa forma, não sei se daria para falar isso, né? Mas, resumidamente, as informações são os dados cru, o conhecimento é a compreensão e aplicação, foi como eu disse, e a sabedoria é o uso profundo e, de certa forma, intuitivo do conhecimento, né? Mas, como eu estava dizendo no vídeo da busca, muitos vídeos que eu estou falando, estou buscando ter uma certa resposta ao mundo de forma intuitiva. E eu sei que essa busca de ter a resposta ao mundo de forma intuitiva, vivendo o momento presente em estado meditativo de fluxo, acho que foi um pouco sobre fluxo, seria todas as informações que eu tenho acesso, de todos os meus 5 sentidos e conhecimento, passasse para nível de conhecimento, e não só ficasse em nível de conhecimento, mas que todos fossem para nível de sabedoria. E isso nas 3 camadas, desde físico, mental e espiritual. Que talvez espiritual vai ser o que mais vai demorar, mas tudo no seu tempo. Obrigado por quem ouviu até aqui e até amanhã no vídeo 136.